Bom dia, meus lindos do sétimo ano. Professor Douglas com mais uma aula de história para vocês. Vocês começam a semana comigo agora, porém já chegamos quase no final da semana. Olha que maravilha, quinta-feira sua linda, amanhã já é sexta-feira. Aí vem o delicioso final de semana, segunda-feira, feriado. Feriado por quê, professor? Graças ao nosso saudoso e glorioso Dom Pedro I, com o grito do Ipiranga, independência ou morte! No dia 7 de setembro de 1822, o nosso país se torna independente. Independente de quem, professor? De Portugal. Éramos uma colônia de Portugal e depois nos tornamos uma nação com um povo maravilhoso, com um povo bonito que somos nós, um país independente. Então, o dia 7 de setembro é muito importante porque foi o dia em que o nosso país se tornou independente. Dia 7 de setembro de 1822. Certo, meus lindos, meus amores, vamos começar com toda aquela empolgação hoje, que o prof hoje está com toda a energia, gente. Daqui a pouco temos live também e espero vocês ali. Como tornar possível um projeto tão ousado? Que projeto é esse, professor? Do que estamos falando? Das grandes navegações. Projeto ousado de se lançar ao mar a grandes distâncias. Professor, mas qual que é a ousadia nisso? É muita ousadia, gente. Para a tecnologia que eles tinham na época, para os estudos que eles tinham relacionados ao mar, a grandes distâncias, tá? E as técnicas. Era um projeto muito ousado. Eles não tinham se lançado a grandes distâncias ainda. Todo mundo sabe que as navegações ficavam ali mais no mar Mediterrâneo, que é pequeno, que é aquele mar entre a África e a Europa. Tá? Então eles ficavam só ali na costa do Mediterrâneo, tá? Pequenas distâncias. E agora eles vêm com um projeto ambicioso e ousado de se lançar a novos mares, a maiores distâncias, tá? E o prof separou a aulinha de hoje em tópicos aqui só para a gente entender bem como que foi esse projeto ousado dos europeus, tá bom? Acompanhem comigo, tá? Se tiverem alguma dúvida, lancem no Classroom. Então vamos lá, pessoal. Europeus estudam viagens longas. Gente, para quem quiser me acompanhar, tá? A gente está bem na página 184 e 185, tá? Pesquisas e planejamento. Foi assim que eles começam a estudar essas longas viagens, através das pesquisas que eles começaram a fazer. Eles desenvolveram, gente, escolas específicas somente para estudar as navegações, o vento, tá? A velocidade, a distância que eles tinham que percorrer mais ou menos. Então, para isso, foi uma tarefa conjunta de geólogos, de matemáticos, de físicos, que se uniram para estudar esse projeto ousado. Em Portugal, nós tivemos uma das mais importantes escolas de navegação, que foi a Escola de Sagres. Tá? Ali eles estudavam só as navegações, ali eles estudavam só coisas sobre navegações. Tá bom, pessoal? Então, foi mais ou menos assim que eles chegaram à conclusão de que eles poderiam se lançar em outros mares e a longas distâncias. Foi através das pesquisas e dos estudos e também da influência de dois povos bem avançados na época, que eram os árabes e os chineses. Eles já tinham mais técnicas do que os europeus em relação a isso. Eles eram mercadores também. Então, eles acabam influenciando, tá, os europeus nesse estudo e ajudando, auxiliando os europeus com esses estudos para as grandes navegações.
Aí entra uma outra parte, que é a cartografia e os mapas. O que é isso, professor? Tudo aquilo que todas as anotações que eles faziam, tá? De viagens, de distância, de mapa, a cartografia e os mapas, né, gente? Eles começam a mapear, tá? As primeiras viagens mais longas não foi já direto para a América, eles se lançam no Mar Atlântico agora, e eles começam a contornar o litoral da África. Então não eram grandes distâncias, mas eles já se lançam em outros mares, como por exemplo o Oceano Atlântico, e eles começam a contornar o litoral da África. Professor, qual era a finalidade deles contornarem o litoral da África? Nós já falamos de algumas coisas ali que eles queriam com essas grandes navegações. Por exemplo, buscar novas rotas para a Índia, pois os turcos otomanos e os italianos tomaram ali os canais que eram mais próximos às Índias, e eles buscavam as especiarias. Isso nós já vimos em outra aula, como por exemplo os católicos querendo expandir a fé católica, também era outro motivo, tá? Outro motivo, os burgueses em busca também de riquezas, os reis, tá? Em busca de metais preciosos, de riquezas, também eles acabam financiando essas expedições. Então por isso eles contornam o litoral da África. O objetivo maior era chegar até a Ásia. Então ali é o início das grandes navegações. Nós já falamos em outras aulas, Portugal, pioneiro nas grandes navegações, foi o primeiro ali país, tá? Devido a ele ter aquela escola que nós falamos, a escola de Sagres, ele foi o primeiro país que começa essas novas rotas. E quando eles vão passando pelo litoral da África, aí eles vão mapeando tudo. Provavelmente em uma das viagens dessas expedições tinha junto com a tripulação geólogos, tinham matemáticos, esses geólogos que já iam fazendo os mapas na hora. Geólogos como quem, por exemplo, professor? Como aquele verme, né, do professor Madruga, tá? Brincadeira, né, pessoal? Mas como o professor Madruga mesmo, se o professor Madruga vivesse nessa época, provavelmente ele seria ali contratado para fazer uma dessas expedições para mapear toda a região onde eles iam passando. E aí ia ficando mais fácil, porque daí, através dos mapas, eles conheciam bem essas regiões. Tá bom, pessoal? Aí vem os instrumentos náuticos. Os instrumentos náuticos estão ali na mesma página ainda, gente, na 185, tá? Instrumentos náuticos. Desenvolvimento da astronomia, tá? A astronomia era fundamental para grandes navegações. Por quê, professor? Porque muitas das vezes eles se baseavam pelas estrelas, pelos astros, então era aí que era um direcionamento para eles. Então a astronomia foi muito importante na época. Ó, foi fundamental a constatação de que a Terra é redonda. Por que também? Isso foi também através desse desenvolvimento da astronomia, eles puderam constatar que a Terra era redonda, tirando aquela ideia de terra plana, tá? Por que isso foi importante para as grandes navegações? Prof. Douglas, fala que eu estou querendo saber. Lembra que nós falamos? Terra plana, tá aí na embarcação. Caiu a embarcação, porque a Terra era plana, eles achavam que ia chegar um momento que ia acabar, que ia ser tipo uma cachoeira. E agora não, agora a Terra para eles era redonda. Hoje a gente fala que é oval, mas era redonda, tá? Então foi muito importante, tanto para isso como para eles utilizavam muito os astros e as estrelas para se localizarem, tá? Ó, a bestilha media o ângulo formado pela altura dos astros em relação ao horizonte observado, tá? Então era um instrumento ali que, se vocês forem lá para a página 185, como se fosse uma régua ou uma cruz, uma régua em forma de cruz, tá? Era a maneira que eles viam a distância dos astros, das estrelas, para ver mais ou menos do horizonte, para ver mais ou menos qual região eles tinham que percorrer. O aperfeiçoamento de instrumentos de navegação, instrumentos náuticos como a bússola, por exemplo, tá? A bússola foi muito importante para eles também, gente, tá? A bússola, se vocês não sabem, ela aponta sempre para o norte, tá?
Então eles conseguiam se localizar, se lá é o norte, aqui é o sul, aqui, então ficava bem fácil eles acabarem se localizando ali, tá? Instrumentos desenvolvidos pelos árabes e copiados pelos europeus permitiam calcular a posição do mar utilizando astros como referência, tá? E o desenvolvimento da construção naval. Gente, agora as caravelas ficam mais precisas, elas ficam mais avançadas, mais modernas, tá? Ó, presta atenção, da bússola nós já falamos, e o astrolabe calculava a altura dos astros acima da linha do horizonte, auxiliando a localização, né, dessas navegações em alto mar. E depois vem ali a questão da superação dos medos reais e imaginários. Que medos eram esses, professor? Nós já falamos ali naquela introduçãozinha, lembra? Eles tinham medo, tá, que nos mares, nesses mares existissem monstros marinhos, existiam muitos mitos de monstros marinhos. Provavelmente algum navegador via lá, por exemplo, uma baleia, mas não sabia que se tratava de uma baleia e já vinha e contava toda uma história aumentando. Então eles tinham medo de monstros marinhos, eles tinham medo de alguns mitos, como por exemplo da própria sereia, tá? Eles tinham medo que existissem as sereias e as sereias devoravam os marinheiros, né? Porque eram belas aqui para cima e cauda de peixe para baixo. Então aquela coisa, né, do canto da sereia, lembra que eu fiz na aula para vocês? Fica lindo, professor, na tua voz, no teu timbre. Obrigado, gente. Eu serviria muito para ser uma sereia, tá? Então, existiam várias lendas e mitos imaginários ali, coisas que não existiam e que eles acreditavam que existiam. Por isso que eles tinham medo de se lançar a longas distâncias, tá? Era um dos medos desses grandes navegadores, tá? E aí, por consequência, o que nós vemos aí? Nós vemos eles chegando no nosso continente. Como eles começam a perder o medo, isso eu já falei em outra aula, eles começam a perder o medo. Cada vez mais eles vão se lançando, tá? E também, em alguns casos, se perderam. Foram parar na América, por exemplo, no Brasil, por exemplo, como foi o caso de Pedro Álvares Cabral, que acredita que foi assim, mas enfim, todo mundo acha que ele já fez a expedição realmente para cá. Cristóvão Colombo, que busca uma nova rota para as Índias e acaba achando uma faixa de terra que é o continente americano. Então, é só para vocês entenderem o quê? Que as grandes navegações foi fundamental para o quê? Interligar outras nações, outros povos, outros continentes que até então não eram interligados. Tá, pessoal? As grandes navegações, ela foi responsável pelo descobrimento do nosso país, ela foi responsável pelo descobrimento do nosso continente. Então ela é muito importante para a nossa história, tá? É aí que a história começa a ficar interessante, quando nós conseguimos fazer essa ponte entre o passado e o presente. E esse é o nosso papel como professor de história. Fazer essa ponte para vocês entenderem. Por que a gente estuda o passado, professor? A gente estuda o passado para entender o presente ao qual nós vivemos. Certo, meus lindos, meus amores, meus amados? Um beijo grande no coração de vocês. Fé e esperança que tudo vai passar e logo estaremos juntos na sala de aula. Aquele forte abraço e fui!